Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tema aqui para vocês que é contas. É lógico que todo mundo já vai pensando aí, conta de telefone, conta de água, conta de luz e entre outras contas aí que a gente tem no nosso dia a dia. Mas não, hoje eu vou falar sobre contas, aquelas contas que a maioria de vocês não fazem a mínima ideia. E no final das contas, vocês acabam pagando e pagando caro. Agora eu vou falar, no final da nossa vida, elas vêm e vêm com preço alto. Eu estou falando das contas espirituais, aonde o Espírito cobra de você, de nós, as ações que nós fizemos durante a nossa vida com o nosso corpo. Preste bem atenção. Se vocês lerem em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, lá deixa bem claro, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo que foi comprado por Deus e que nós devemos cuidá-lo. O porquê que as pessoas aos 30 anos, elas já começam a pagar essas contas? Por quê? Porque não estão cuidando do seu corpo devidamente. E é difícil uma pessoa chegar aos 30 anos, eu vou dar um exemplo bem básico, é a pessoa não chegar e não ter ali, por exemplo, uma dor de dente. Se ela teve uma dor de dente, foi porque ela não cuidou do seu corpo. Ela não está cuidando do seu tempo. Ou seja, essa falta desse cuidar gera-se uma conta. E uma dessas contas, em primeiro lugar, é uma dor de dente que muitos de vocês sentem, tá? Pagam caro com a dor, porque é o Espírito Santo que está sendo prejudicado nesse caso e que vocês não percebem. E futuramente vocês passam a pagar outras contas maiores. Quando chega aos 50, quando chega aos 60, nem se fala mais, tá? São aquelas pessoas que fazem o uso de cigarro, faz o uso de bebidas. Isso, pessoal, são agressões sobre o corpo. Isso é você destruir o templo do Espírito Santo e isso vai te gerar uma conta e no futuro ela vai ser cobrada, ok? Mais uma vez eu falo para vocês. As religiões, desde o século, eu não lembro agora, teve uma cidadã, Teodora, se eu não me engano, ela pediu que fosse feito um decreto no qual não se falasse mais sobre o Espírito Santo, tá? Por quê? Porque ela foi amedrontada pela verdade e a verdade a incomoda e a incomodou mesmo. E desde então, de lá para cá, as igrejas vêm escondendo isso de vocês. E eu deixo bem claro, o Espírito Santo é o portal para a evolução. O Espírito Santo é o portal para outras dimensões. Se você está aqui nessa terra, você tem um propósito. E para que você entenda o seu propósito, você precisa ter conexão com o seu espírito, para que seu espírito tenha conexão com o Divino Criador. Somente através dele e do seu coração, você consegue entender qual é o seu propósito aqui na Terra. Agora, pessoal, só para vocês entenderem, eu finalizei uma palestra dessa forma. Eu pedi para que todo mundo levantasse a mão quem tinha conta para pagar. Todo mundo levantou, pessoal. Todo mundo tem a sua conta para pagar. O seu boleto, a sua parcela, a sua água, a sua luz, o seu IPVA e por aí vai. Só que tem mês que essas contas, às vezes, elas fogem do nosso bolso, fogem do nosso orçamento. O que nós fazemos? Nós vamos lá, tiramos um pouquinho daqui, colocamos um pouquinho dali para o mês que vem e fazemos essa jogada, ok? Só que, pessoal, isso é no mundo físico. No mundo espiritual, quando as contas vêm, que você está sentindo uma dor no seu rim, por exemplo, ou uma dor de cabeça extrema, uma enxaqueca, uma dor de dente, por exemplo, não dá para você correr lá no médico e falar, doutor, tem como parcelar essa dor pro mês que vem? Não dá, né, pessoal? Não dá. Por isso que eu falo para vocês, a gente paga caro porque nós não estamos aprendendo a cuidar do nosso
O que eu tenho para dizer para vocês é isso. Queria poder falar muito mais por aqui, mas não dá, tá? Porque compromete a nossa religião. E assim, o que eu digo para vocês, foquem, pessoal. E se você gosta de ler a Bíblia, leia ela com uma pessoa que te guia, com uma pessoa que de preferência tenha vindo do berço do Evangelho. Porque é um livro, é a biblioteca, mas eu tô falando mais aqui, mas é o modo de falar, mas eu queria falar de outra forma. E não dá. Que nós temos sobre o passado, o presente e o futuro, ok? Vou falar mais sobre o lado espiritual mais à frente, e como eu falei para vocês aqui agora, leia lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Deixo bem claro para vocês que lá a King James não colocou todas as escrituras, tá? Não é só aquilo, tem muito mais coisas, e eu vou tentar mostrar para vocês de uma certa forma, ok? Obrigado e até um próximo vídeo.